Olá, bom dia. Entrando no Face também. Sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa de desenvolvimento comportamental. E essa semana eu estou conversando sobre mapeamento comportamental, né? E hoje o nosso grande tema é: por que você deve ser um analista comportamental? Vamos lá. Quero conversar com vocês sobre o porquê você precisa ser um analista comportamental em dois sentidos. Primeiro, o sentido técnico. Se você trabalha com desenvolvimento comportamental, seja em que nicho for, não tem como você não trabalhar com análise comportamental, né? Por quê? Porque o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para qualquer processo de desenvolvimento. Se você não faz análise comportamental, se você não domina, os processos, eles são muito menos efetivos, né? E demoram muito mais. Eu acho que essa é uma questão bem importante, né? A análise comportamental, ela acelera resultados de qualquer processo de desenvolvimento, né? E ela acelera por quê? Porque ela parte da pessoa e do autoconhecimento, né? E nós sabemos que qualquer mudança comportamental, ela é de dentro para fora. E quanto mais o seu cliente se conhecer, mais ele vai poder realmente fazer as mudanças que ele necessita. Mas tem um outro ponto que é extremamente importante, que é a questão de acelerar resultados, né? Hoje a gente sabe que processos muito longos. Na verdade, quando você tem um processo muito longo, né, isso acaba encarecendo também o próprio processo, claro, né? As pessoas precisam ter um resultado rápido para até se motivarem para a continuidade. Então, de verdade, se você trabalha com desenvolvimento comportamental, não tem como você não ser um analista comportamental. Mas eu já expliquei aqui a diferença, né? Não basta você ser um analista, você não pode ser um analista de uma ferramenta só, certo? Nos moldes antigos da análise comportamental, que era aplicadisca antigo e dada evolutiva. Hoje o conceito, a metodologia do mapeamento comportamental, ela é muito mais extensa, né? Ela é muito mais profunda e muito mais consistente. Eu sempre brinco e digo o seguinte: se você ainda é analista comportamental de uma ferramenta só e ainda do disco antigo, corre, porque você já está ficando fora do mercado, você já está ficando ultrapassado, seus clientes já começam a comparar o que você entrega e o que outros profissionais entregam. E como eu sempre digo, eu tenho certeza que se você me acompanha, você com certeza quer ser diferenciado, tanto no mercado, nas suas entregas, como você quer ter uma carreira, um negócio diferenciado para você também. Então vamos lá. Esses são os motivos técnicos, né? Por que você tem que ter mapeamento comportamental, né? Por que você tem que ser... Por que vale muito a pena você ser um analista comportamental? Em termos técnicos, ele aumenta e muito a assertividade dos processos de desenvolvimento. Qualquer processo de desenvolvimento sempre tem que começar pela análise comportamental. E segundo, além dele propiciar uma assertividade do processo, ele também acelera os resultados do processo. Mas agora, eu quero conversar com você porque você deve ser um analista comportamental pensando no seu negócio, né? Vamos lá, primeiro motivo, como eu disse para vocês, a análise comportamental, ela acelera resultados, certo? E o seu cliente, para que ele compre outros processos de você também, para que ele te indique, para que ele fique muito satisfeito, quanto mais rápido ele tiver um resultado, maior vai ser a alavancagem dele e do seu negócio. E por isso o mapeamento, né, é tão importante, porque ele traz essa experiência para o seu cliente. Ele traz a experiência de um resultado muito rápido. E ele traz um resultado muito rápido, porque isso a gente precisa entender.
Ele traz um resultado muito rápido, porque dentro da metodologia, né, do mapeamento comportamental, você usa 6 assessments. E esses 6 assessments, eles trazem uma clareza e um direcionamento para o seu cliente que nenhuma outra metodologia ou ferramenta traz. Ok? Então, este é um dos motivos. Então, esse cliente vai ficar extremamente satisfeito, ele vai comprar de você a continuidade, ele vai indicar você, e ele vai indicar porque não é porque você é querido não, certo? Ele vai indicar porque você propiciou uma experiência de resultado para ele muito significativa e muito rápida. Mas temos vários outros motivos. Vamos lá, agora para o seu negócio. Análise comportamental, ela é demandada tanto no mercado, né? Ela tem uma demanda de mercado, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. O que eu quero dizer com isso? Quando você é um analista comportamental, né? E você realmente tem maestria, né? Você não é um analista de uma ferramenta só. Você realmente domina 6 ferramentas, domina a metodologia. Você vende tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, quanto para empresas, certo? E aqui tem uma outra grande vantagem. Este é um momento que as pessoas buscam muitos processos de desenvolvimento que passa pelo autoconhecimento. Sabe por quê? É início de ano. E início de ano, final do ano, né? E início de ano, o que é que acontece com todo mundo? Acontece comigo, com você e acontece com todos os seus clientes. É um momento que a gente olha para trás, né? O ano passado, principalmente final de ano, né? A gente olha para trás e vê como é que foi o ano, se a gente atingiu as nossas metas, se a gente não atingiu. E é a hora que a gente faz planejamento para o próximo ano. E é a hora que a gente se dá conta que, às vezes, a gente não atingiu o nosso objetivo. Às vezes, a gente caminhou, mas não do jeito que desejava, na rapidez que desejava. Então, início de ano é um momento que as pessoas procuram os processos que podem alavancar a sua vida, a sua carreira, o seu negócio. Isso tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, é um grande momento de venda do mapeamento comportamental. E além de, claro, você vender tanto para a pessoa física, a pessoa aquela que te procura por 1000 motivos, como também você vende para as empresas. E você pode vender para os dois, certo? Então, este é um dos grandes motivos. Outro motivo pelo qual você deve ser um analista comportamental. Ele é um dos melhores produtos de entrada. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, quem aqui já me acompanha sabe o que é produto de entrada, mas talvez tenha pessoas aqui que estão hoje aí pela primeira vez. Vamos lá. Para você alavancar seu negócio, muitas pessoas não conseguem alavancar o seu negócio. Muitos profissionais que atuam ou desejam atuar, né, com desenvolvimento humano, não conseguem alavancar os seus negócios. A pergunta que mais me fazem é: Liana, como é que eu começo? Liana, eu não estou conseguindo vender. E na grande maioria das vezes, quando eu aprofundo nesta conversa, o que fica claro? Esta pessoa não tem produto de entrada. Ela só tem quem já está no mercado ou quem está tentando entrar. Ou ela só tem produtos que são de continuidade, como, por exemplo, os processos individuais, treinamento, processos de grupo, certo? Mas ela não tem produtos de entrada. E aí fica muito difícil entrar no mercado mesmo. Então, vamos lá, o que é um produto de entrada? Um produto de entrada, ele obedece a algumas características. Vamos lá, podem ir colocando as perguntas de vocês aí, certo? Que depois eu respondo. O que é um produto de entrada? Um produto de entrada, ele é um produto
que ele gera uma grande... Anota aí, hein? Isso aqui é importante em termos de negócio. O produto de entrada, ele gera uma grande experiência para o cliente e traz um resultado muito rápido, num aspecto pontual, claro. Segundo, ele tem um valor, um investimento financeiro por parte do cliente que não se torna obstáculo. Terceiro, ele é entregue num curto espaço de tempo. Sabe por que é fundamental você ter um produto de entrada? Porque se você ainda não era autoridade no mercado, se o seu cliente ainda não te conhece, ele não vai comprar um produto de 7, 8, 10 mil reais de você. A pessoa física não vai pagar, investir sem ela te conhecer e saber se de verdade você entrega o que você promete, que de verdade a sua metodologia gera resultados. Ela não vai pagar 8, 10 mil reais por um processo individual se ela ainda não te conhece. Então você precisa, um produto de entrada é isso, uma empresa. Uma empresa não vai te contratar para um grande projeto se ela ainda não conhece os seus resultados, a forma que você trabalha. E por isso que mapeamento comportamental e workshops são produtos de entrada indispensável. Essa semana passada eu fiz uma aula sobre esteira de serviços, certo? Uma aula sobre esteira de serviço. O que é uma esteira de serviço? Uma esteira de serviço é serviços que você tem para atender qualquer demanda do seu cliente, claro, no escopo que você trabalha, certo? E uma esteira de serviços, ela é composta por produtos de entrada e produtos de continuidade. E produtos de entrada é isso, é esse primeiro produto que você vende, que ele tem um investimento do seu cliente não tão alto, certo? Que o investimento não seja obstáculo. Ele gera uma grande experiência para o cliente e ele gera um resultado. Isso faz com que você venda os serviços de continuidade, certo? Então, mapeamento comportamental e workshops são os grandes serviços de entrada. Se você não está alavancando o seu negócio, se você não está conseguindo entrar no mercado, se você se você não está conseguindo vender, saiba que é bem provável porque você não tem um bom produto de entrada e não tem as estratégias certas para vender este produto de entrada. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Terceiro, por que você deve ser um analista comportamental? Tanto se você está começando, quanto se você já está no mercado. Vamos lá. Se você está começando, uma das grandes perguntas que sempre me fazem também é assim: Liana, como é que você começou? Liana, como é que eu começo? A principal orientação é: tenha um grande serviço de entrada. Quando eu digo um grande serviço de entrada, é um serviço que vai te posicionar de uma forma muito diferenciada no mercado. Vai te trazer um belo retorno financeiro hoje, o mapeamento comportamental, da forma que nós trabalhamos. Os nossos alunos cobram tranquilamente entre R$ 1.500 a R$ 2.500, certo? Porque, como eu disse, é um processo, não é a aplicação de um disque devolutivo. Você vai aplicar de 4 a 6 assessments e você vai vender aí de 4 a 5 sessões, certo? De devolutiva, com estabelecimento de metas, de aplicação de assessments devolutivas e plano de desenvolvimento, certo? Então, se você está começando, este é um dos melhores serviços de entrada. É um serviço que vai te propiciar fazer uma grande entrega, o seu cliente ter uma grande experiência, é fácil de vender. E você,
o seu cliente vai ter um grande resultado num curto espaço de tempo e, consequentemente, ele compra de você a sequência dos processos de desenvolvimento. Ele é muito seguro para quem está iniciando. Por que eu digo que ele é muito seguro? Porque como ele é um processo com uma metodologia super definida, é um processo que ele tem início, meio e fim. Não tem como você se queimar. Não tem como você não entregar resultados. Claro, desde que você domine as ferramentas e a metodologia, certo? Mas é isso, para quem está iniciando é muito seguro. Eu sempre digo, né? Eu sempre falo, né? As pessoas sempre me perguntam, Liana, como é que eu começo? Eu sempre digo, se você está começando, você precisa ter um grande produto de entrada. Mas você tem que ter um grande produto de entrada que não te coloque em risco. Porque claro que quando nós estamos começando, nós ainda nos sentimos inseguros, né? Nós ainda não temos domínio total. E quanto mais aberto for o serviço que você tem, maiores são os seus riscos. Que riscos, Liana? Risco de não dar conta mesmo. Risco do teu cliente não sair satisfeito. Risco de você se perder no meio do processo. E o mapeamento comportamental, como eu disse, né? Ele é um processo com início, meio e fim. Não tem como errar. Se você domina o estabelecimento de metas, se você domina a interpretação dos assessments, correlacionando todos eles, né? Se você domina a metodologia, não tem como não dar certo, porque é isso. Esse sim tem um processo que tem início, meio e fim, com um passo a passo. E gera grandes resultados. E se você já está no mercado, certo? Se você já está no mercado, se você já tem aí uma esteira de serviços, a minha pergunta para você é: você trabalha de verdade, você rentabiliza, você monetiza o seu conhecimento, caso você tenha, ou se você não tiver, né? Mas caso você tenha, você sabe monetizar este conhecimento da análise comportamental, ou você ainda trabalha lá com a visão, né, e com a metodologia antiga e o DISC antigo, e aí, claro, você não consegue monetizar? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês interessante, né? Essa semana que vem eu vou estar fazendo o workshop, né? O workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, né? E neste workshop, sempre que eu faço ele, eu faço uma pesquisa, certo? Com os participantes. E eu pergunto, né, quanto que eles... Primeiro, se eles já monetizam, certo? Tem pouquíssimos que monetizam, e eu vou dizer para vocês. Pouquíssimos monetizam porque de verdade não trabalham com uma ferramenta só. Tem a metodologia antiga, aí não tem argumento de venda, você não vende DISC. Simples assim, certo? E eu pergunto, quanto eles cobram? A média de que as pessoas cobram é R$500 por uma análise comportamental. Claro, cobram R$500, por quê? Porque fazem a aplicação do DISC devolutiva. Isto não é mapeamento comportamental, isto é aplicação de ferramenta, somente. Como eu disse para vocês, né? E quem aplica só DISC, o DISC antigo ainda, e com devolutiva, não vai cobrar mais que R$500 mesmo, o mercado não paga. Só que a grande questão é, primeiro, a aplicação de DISC devolutiva não é mapeamento comportamental, certo? A gente já conversou sobre isso aqui nas nossas outras lives. Mapeamento comportamental é você poder ajudar o seu cliente realmente a ter uma visão dele completa e profunda. DISC levanta apenas perfil comportamental, certo?
E não é apenas você aplicar uma ferramenta e idade evolutiva. Não, é um processo que já gera grandes transformações no seu cliente. Aonde tem o estabelecimento da meta, aonde tem a aplicação dos assessments, aonde tem as devolutivas, aonde tem toda a inter-relação dos assessments, dos resultados, né? Com a meta dele, o que ajuda, o que não ajuda, e finaliza com um plano de desenvolvimento. Como eu disse, hoje os nossos alunos, eles cobram, quem menos cobra R$ 1.500. Nós temos alunos cobrando de R$ 2.500, temos alunos até cobrando R$ 3.000 por um mapeamento comportamental. Por quê? Porque não são simples aplicadores de DISC, que dão devolutivo e ainda o DISC é antigo, certo? Então, se você já está no mercado, não tenha dúvida que trabalhar com mapeamento comportamental pode ser uma grande fonte de faturamento e de ampliação do seu negócio e de venda de outros serviços. Porque uma coisa que eu esqueci de falar antes, um produto de entrada ele tem essa característica também. Ele precisa ser um produto que gera uma grande experiência, gera já um grande resultado num ponto específico, mas ele vende a continuidade, ele vende outros serviços, ok? Vamos lá, um outro motivo pelo qual, né, você precisa ser um analista comportamental. O mapeamento comportamental a gente aplica ele em basicamente todos os nichos, todas as áreas. Então, se você tá aí e diz assim, Liana, eu ainda não defini meu nicho, seja um analista comportamental. Sabe por quê? Porque a análise comportamental nós vendemos para qualquer nicho. Porque ela é um processo de autoconhecimento para alavancagem dos resultados do seu cliente. É o primeiro passo que ele tem que dar para atingir suas metas, seus sonhos, seus objetivos, para solucionar os problemas comportamentais que ele possa ter, certo? E quando você faz isso, né, você pode, quando você domina esta metodologia e essas ferramentas, você pode vender para qualquer nicho, para qualquer demanda do seu cliente em termos de desenvolvimento. Sabe por quê? Porque ele é o primeiro passo. É isso que eu falei para vocês, né? Ele é o primeiro degrau de qualquer um que deseja atingir metas, tem sonhos que quer realizar, quer ir para outros níveis e quer solucionar problemas comportamentais. Então, se você não tem nicho, você pode vender para qualquer pessoa e aí poder ir se identificando e escolher o seu nicho, ok? Isso é algo importante. E tem um outro ponto que é fundamental. Mas vamos lá. Não, Liana, eu já tenho meu nicho definido. Perfeito. Eu garanto para vocês que se você é um expert em mapeamento comportamental, você vai agregar e muito nos seus resultados. Como eu disse, semana que vem a gente vai estar fazendo o workshop Master Analista Comportamental. São 4 dias de workshop onde nós vamos aprofundar em todos os temas do mapeamento. Mercado, possibilidades, nichos, serviços, como é que você vende, né? Tudo. E vai ter uma aula que eu sempre convido Masters Analistas Comportamentais, para eles virem contar para vocês como é que eles utilizam, como é que eles fazem. Vocês vão ver que tem pessoas de vários nichos. E eles vão contar para vocês o quanto ele se diferenciou e ele teve muito mais entregas quando ele introduziu o mapeamento nos seus processos. Então, ser um analista comportamental é tanto para quem já está no mercado quanto para quem está começando, certo? Então, pensa aí com carinho. Uma outra questão importante, né? Por que ser? Você sabia que para você ser, porque uma outra grande questão de quem está agora, principalmente para quem está começando, certo?
É assim, mas eu começo por onde? Eu não me sinto segura. Eu ainda não sou especialista. Sabe aquela fala que muitos têm assim, eu ainda não tô pronto? Eu ainda não domino? Eu ainda não sou especialista? Porque ser especialista é uma construção, né? O mapeamento, para ser um analista comportamental, para trabalhar com mapeamento comportamental e faturar aí em torno de 1.500 a 2.500 por processo, você não precisa ser especialista em área nenhuma. Como assim, Liana? Você tem que ser especialista em mapeamento comportamental. É isso que você tem que ser. O teu conhecimento é no processo, nas ferramentas, na metodologia do mapeamento comportamental. Você tem que ser um especialista em autoconhecimento. Mais autoconhecimento que você tem e propicia para o seu cliente a partir do mapeamento comportamental, que não tem erro. E não tem erro por quê? Porque você aplica assessments. E assessments, eu já expliquei para vocês, é como se fossem testes, né? O sistema te dá o resultado. Só que, claro, não é só isso. Você precisa entender os resultados, saber fazer a leitura dos resultados. Sabe o que é tão engraçado? Porque os relatórios que o sistema emite, né? Eles são tão completos, que uma pergunta que no workshop me fazem, porque eu disponibilizo para vocês alguns assessments para vocês conhecerem, para vocês fazerem o seu e poderem conhecer, que alguns participantes dizem assim para mim, mas Liana, com todo esse relatório, o que a gente faz numa devolutiva? Porque realmente o sistema, você aplica no seu cliente o teste, né, o assessment, ele responde lá online, já sai um relatório completíssimo, né, de forças, de motivadores de carreira, de positividade, dos perfis comportamentais, das linguagens de valorização, de como é que ele lida com o tempo, né, cada um desses é um assessment. Só que, claro, ser um analista comportamental, ser um expert em mapeamento comportamental não é ler relatório. Porque ler relatório, eu sempre brinco, ler relatório qualquer um lê. E a grande transformação, ela se dá pelas correlações que quando você é um especialista em mapeamento comportamental, você sabe fazer. Mas são correlações que é método. É isso que eu quero dizer para vocês, né? Por que você... por que é tão fácil trabalhar com mapeamento comportamental, né? Porque você tem tudo pronto ali. O que você necessita é dominar os assessments, a interpretação, as correlações. Você não tem, porque quando se fala assim, mas eu não tenho experiência, né? Para ser um analista comportamental, ser um expert em mapeamento comportamental, você não precisa ter experiência. Porque você tem as ferramentas, é mais ou menos como se fosse assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. É como se um médico, quando você não trabalha, né, e assim, ó, alguns outros serviços, né, é como se você fosse no médico e desse um monte de sintomas lá pro médico e o médico não tivesse nenhum exame para fazer em você. E ele tivesse que só pelo estudo dele, só pela percepção, só pela expertise, ele tivesse que te dar o diagnóstico. Você deve concordar comigo que as chances de erro do diagnóstico aumentariam muito se o médico não pudesse lançar mão de exames. Você deve concordar comigo que isso geraria muita insegurança no médico, porque ele não tem recursos que ajude ele no diagnóstico. Pois no mapeamento, na área de desenvolvimento, é assim também.
Quando eu digo que ser um especialista em mapeamento comportamental a entrega é muito fácil, é por isso. Porque o mapeamento é como se fosse os exames. Você não tem que adivinhar nada, certo? Você não tem que adivinhar nada, você não tem que ter 20 anos de estudo. Os assessments te dão isso, só que, claro, qual é a sua grande expertise? Que é a mesma do médico. Ele recebe lá todos os exames, certo? Mas ele tem que saber ler os resultados. Ele precisa entender que este resultado, quando combinado com esse, gera isto. É isso que você tem que saber. É esta a sua especialidade. Então, essa é uma outra grande vantagem de ser um analista comportamental. Você não precisa ser especialista em área nenhuma. Sim, você precisa ser especialista, um expert em mapeamento comportamental. E quando eu digo ser um expert em mapeamento comportamental, eu estou querendo te dizer o seguinte: você precisa dominar os 6 assessments, a interpretação, as correlações, certo? E saber conduzir o processo. Isso é outra questão, né? Muitos não vendem, sabe por quê? Uma porque são analistas de uma ferramenta só, e vamos combinar que analista de uma ferramenta só não é expert, não faz análise comportamental, faz levantamento de perfil, é outra coisa, certo? Você, como um expert, né, você entrega um grande resultado para o seu cliente. E é por isso que você vende. E é por isso que ele te indica. E é por isso que você vende tanto processos individuais quanto processos em grupo. Somente sendo um expert em mapeamento comportamental. Querem ver uma coisa? Vamos fazer uma conta aqui. Se você vender 4 mapeamentos comportamentais por mês, tá? Chutando baixíssimo, você fazendo a estratégia certa de vendas, você vende 4 mapeamentos por mês de olhos fechados, certo? Se você vender 4 mapeamentos por mês e você cobrar o menor valor, vou colocar aqui, ainda não me sinto à vontade, vou cobrar o menor valor, cobrando R$ 1.500, você já faturou R$6.000. Só que a grande vantagem é que a grande entrega que você fez, esse cliente vai te indicar para vários outros. Segundo, ele vai fechar com você um processo de continuidade. Agora, do desenvolvimento de tudo isso que ele viu dentro do mapeamento. E é por isso que a gente diz que o mapeamento comportamental, uma das outras grandes vantagens de você ser um analista comportamental, é que o mapeamento vende outros serviços. Vende a continuidade. Você vende mais de um serviço para o mesmo cliente. E tem uma outra grande vantagem. Quando você domina os 6 assessments que fazem parte do mapeamento comportamental, você não vende somente mapeamento comportamental. Se fosse só mapeamento comportamental, já era excelente, certo? Mas quando você domina esses 6 assessments, você não vende apenas mapeamento comportamental. Você vende workshops através do conhecimento das ferramentas. Com essas ferramentas, com esses assessments, você tem uma infinidade de serviços que você pode vender para o seu cliente. Com este conhecimento, sem ter que buscar mais nenhum conhecimento. Por exemplo, né, os Masters Analistas Comportamentais, eles já saem de cara tendo 5 serviços. Mapeamento comportamental, workshops, e aí com vários temas, eles têm workshops de inteligência relacional. Quando você domina esses 6 assessments, o que eu quero te mostrar é o seguinte: você não vende só mapeamento. Você vende coaching de grupo com essas ferramentas.
você vende coaching de grupo, você vende workshops, você vende mapeamento de equipes para quem trabalha com empresas. Quer dizer, você vende muitos serviços. Você vende trabalhos com casais. Você vende workshops e processos de grupo de inteligência relacional. Quando você domina esses 6 assessments, você tem uma variedade enorme de serviços para vender. E por que isso é importante? Lembram? Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo isso. Você não pode ter apenas uma porta de entrada. Você tem que ter várias portas de entradas com o seu cliente no mercado. Porque quanto menores as suas portas de entrada, menores as suas chances de vender, se posicionar, alavancar sua carreira e seu negócio. Então, quando você domina esta metodologia, esses assessments, você vende mapeamento comportamental, individual, em grupo. Você vende workshops de vários temas, certo? Você pode ter aí, quem que foi? Agora eu não me lembro quem que foi, mas uma das nossas alunas, né? Ela disse que ela saiu de 0 workshops quando ela entrou para a formação, né? E ali em 3 meses ela tinha 10 workshops para vender. Você vende palestras, você consegue dar palestras se você domina essas ferramentas, esses assessments. Você consegue fazer processos de coaching de grupo, alavancadores de carreira, alavancadores de negócio, workshops de inteligência relacional, mapeamento de equipes, quer dizer, é muita coisa. E por isso até, né, que eu dei aula sobre esteira de serviços. Porque, na verdade, se você, e olha, como eu disse que este é um momento excelente para vender mapeamento comportamental, porque é início de ano, é quando a gente se planeja, né? O que a gente quer desse ano. E por isso a gente vende tanto este serviço, porque as pessoas estão neste momento, né? Você tem que estar também neste momento do seu negócio. Não dá, eu brinco, esse ano não tem carnaval, então o ano já começou. Todo mundo já está vendendo. E este vai ser um ano muito especial. Porque ele vai ser um ano de alavancagem, sim. Liana, mas ainda as coisas estão complicadas, sim. Mas já começou a vacinação. A economia vai começar, já está começando a retomar. E você vai esperar para estar pronto quando? Em março? Não, a hora é agora. E essa é uma outra grande vantagem do mapeamento comportamental. Como ele é um processo específico, não é algo que você leva 6 meses para aprender. Se você se dedicar, em 1 mês você já aprendeu e está vendendo. Se você souber usar as estratégias certas, claro, de venda. Mas claro que aqui a gente não consegue conversar sobre tudo isso. E é exatamente por isso que eu estou fazendo na semana que vem, do dia 1º ao dia 4, um workshop que se chama Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Por que uma visão muito além do DISC? Porque foi-se a época que mapeamento, análise comportamental era a aplicação de DISC. Certo? Então é bem isso, eu vou te mostrar o que é hoje o mapeamento comportamental em profundidade. Você vai conhecer os assessments, você vai aprender estratégias de vendas, como é que você vende, certo? Porque também não adianta você ser um expert em mapeamento comportamental se você não tem as estratégias certas de venda, se você não sabe vender. Os masters na aula que eles fazem no workshop é muito legal. Porque é eles que dão a aula para vocês, né? E, na verdade, é uma aula onde eles compartilham como é que eles começaram, qual é o nicho. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver vários nichos, né? Como é que eles estão vendendo, quais é as estratégias, quanto é que eles cobram, né? Como é que eles estão monetizando e faturando com todo este conhecimento.
Então fica aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, porque as vagas são limitadas, certo? Nós já começamos na segunda-feira, nós já estamos com ações dentro do grupo de aquecimento. Eu estou disponibilizando e-books, vídeos, mas é só para quem já se inscreveu. Então, se você ainda não se inscreveu, corre, o link tá na bio aqui no Face, logo mais vai estar aqui embaixo. Mas se você não quer correr o risco de ficar sem uma cadeira, corre, se inscreve, esse workshop é gratuito. São 8 horas. 8 horas exclusivas pra gente conversar sobre mapeamento comportamental. E para que você possa ter de verdade este grande serviço na sua esteira. E que esse ano você possa alavancar muito a sua carreira, o seu negócio. E se você tá aí insatisfeito também, eu quero trabalhar, mas eu ainda não sei, aí tá a sua oportunidade. Ok? Deixa eu ver se vocês colocaram aqui alguma pergunta, acho que não. Muito bem, meus queridos. E amanhã temos uma outra live aqui, onde a gente vai conversar quem é que pode ser um Master Analista Comportamental. Quem é que pode trabalhar com análise comportamental? Porque você tem muitas dúvidas nesse sentido também. Amanhã nós vamos conversar sobre isso, ok? Então, corre lá, se inscreve no workshop que começa na segunda-feira, as vagas são limitadas. Você vai ter... tem uma grande surpresa que eu nem contei. Acho que eu vou contar só amanhã. Ou eu não vou contar, não sei. Mas vamos lá. Vocês vão ter muitas surpresas durante o workshop, além de muito conteúdo, certo? Além de muito conteúdo para você de verdade aprender como é que você aplica, como é que você vende, o que é, quais são as ferramentas, qual é o método, enfim, tudo isso, certo? Você ainda vai ter a oportunidade de realizar 2 assessments seus. E isso é fantástico, de forma gratuita, para você conhecer. E tem uma outra surpresa que eu não vou contar, que é em relação a um dos serviços que vocês vendem quando vocês são Masters Analistas Comportamentais. Combinado? Tô te esperando, então, no workshop, nos grupos que eles já estão movimentados. Eu já tô liberando lá vídeos, já tô liberando e-books, né, que vão te ajudar. Combinado? Um grande abraço, um ótimo dia e nos encontramos lá no grupo. Vai lá, se inscreve, o link tá na bio aqui no Insta, no Face, logo mais vai estar aqui embaixo. Entra nos grupos, né, que a gente se encontra lá. E nos encontramos aqui amanhã às 8 horas. Um grande abraço, tchau!